Ainda nós continuamos na campanha, né, que foi direcionada pelo pastor. O pastor Lucas aí pediu uma nova campanha que vai começar, acho que é a partir de domingo, sobre o Deus do impossível, mas ainda hoje nós vamos falar sobre a campanha que o Senhor colocou no coração do pastor Nelson. E o tema da mensagem de hoje é fé justificadas pelas obras. E nós vamos falar sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro prático, né, com palavras práticas, diretas, que falam com palavras que a gente consegue entender. E as principais lições que inclui o livro de Tiago é paciência nas provações, controlar a língua, viver com humildade, praticar a justiça e o amor ao próximo, buscar a sabedoria através da oração. E Tiago enfatiza a fé sem obras é morta. E aí nós vamos ler o livro de Tiago, nós vamos ler capítulo 2 e vamos ler dos 19 ao 26. Então lá diz: crês tu na existência de um só Deus? Faz bem, até mesmo os demônios tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estão agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em um Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Pode pôr o próximo. Ah, não, era só até lá mesmo. Então, aqui, a palavra Tiago, ela fala claramente sobre fé e obras. Sobre a importância e como elas andam juntos. Então, vamos primeiro ver na Bíblia o que diz sobre fé. Letícia, põe para mim Hebreus 11:1. O que a Bíblia vai nos falar sobre fé? Lá diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova que não podemos ver. Na minha versão fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé da Bíblia é aquela que nós cremos que algo vai nos acontecer, cremos que vamos receber algo, mas nós não vemos. E as obras? As obras, a gente vai ler o livro de Tiago ainda, nós vamos no versículo 2, nós vamos voltar lá, para o 17 e o 18, ler. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 18. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que eu realizo. Amém? Então, aqui está muito claro para a gente que as duas coisas estão juntas e atreladas. Quando nós falamos de obras, como acabei de falar agora sobre missões, temos a obra missionária, né? Como que a obra missionária é feita? Tem aquelas pessoas que vão ao local, ministram, pregam, oram pelas aquelas pessoas. Tem as pessoas que ficam e oram pelas pessoas que foram. E tem as pessoas que vão ofertar, trazer dinheiro, porque para a pessoa ir, ela precisa de dinheiro. Pastor Nelson falou, uma viagem para o Paquistão hoje, em média, 25 mil com hotel, para ele ficar lá. Então, assim,
Ele não consegue só com oração e glória a Deus. Ele precisa de dinheiro. Então, a gente precisa ofertar. Existe a obra que está dentro da igreja. E ela é dividida por dons e habilidades. Uns cantam, outros pregam, outros consertam, outros limpam. De acordo com o que Deus separou para cada um. Porém, nós entendemos que todos esses, tanto as missões, tanto as obras externas, internas, ela precisa estar linkada a quê? A fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus. Então, primeiro eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que só tem um único Deus. E aí eu vou fazer as obras de Deus. E elas estão linkadas. Então, agora, eu separei alguns tópicos perante essa palavra para a gente entender. Foi o que eu fui entendendo conforme eu fui lendo. Existe algumas coisas dentro dessa passagem. O primeiro tópico que eu coloquei foi a religiosidade. Muitas pessoas gostam de enfatizar quem elas são, como elas vestem, como elas comem, como elas são crentes, como elas são evangélicas. E logo no primeiro versículo, a palavra nos confronta. Lê, volta para mim no 2. Primeiro que eu coloquei, peraí. 19. Cretus na existência de um só Deus, fazei bem. Até os demônios creem e tremem. Na minha versão aqui está. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, só crer que existe um Deus não nos faz santos. Só crer que tem um Deus não nos faz melhor, porque os demônios também crêem. Os demônios sabem que tem só um Deus. E o que vai nos diferenciar quando a gente fala sobre isso? Então, hoje eu venho te fazer uma pergunta. O que você tem feito com a sua crença? O que você tem feito com aquilo que você crê? Então você diz para mim, eu creio no único Deus. E o que você vem fazendo com que as pessoas que não creem no único Deus que você crê? O que você vem falando das pessoas que não se veste como você se veste, que não come como você come, que não fala como você fala, que não crê no Deus que você crê? O que você tem feito com a sua crença? Para que Deus nos chamou? Primeiramente, o Evangelho de Cristo, ele nos chamou para transformação. Deus nos chamou, nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, e Ele nos transforma. E a partir da nossa transformação, nós levamos o Evangelho para transformar pessoas. E aí eu te pergunto, como se você ainda não é transformado, você quer transformar alguém? Como você ainda não consegue olhar, porque nós falamos que somos imitadores de Cristo. Eu sou imitadora de Cristo, só que Jesus não fazia exceção de pessoas. Jesus era para todos. Aqueles que não aceitavam, mas ele falava com todos. E a gente, às vezes, quer curar pessoas, trazer pessoas para o Evangelho, e eu te digo, pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem pessoas. Se você for pregar no Evangelho para alguém doente, você não vai levar a pessoa ao reino de Deus. Você vai simplesmente adoecer pessoas. Então, nós precisamos primeiro ser transformados para transformar pessoas. Transformação não quer dizer que a gente vai ser santo. Mas existem algumas coisas que nós vamos pregar e falar que primeiro nós temos que fazer. Não adianta eu querer pedir para o irmão misericórdia, se eu não tenho misericórdia. A misericórdia é seletiva. Quando ela é para mim, quando ela é para os meus, ok. Mas quando é para alguém que eu não gosto muito, a minha misericórdia não serve muito. Então, como que você pode pedir para as pessoas terem misericórdia se você não tem? Como você pode pedir para as pessoas perdoar se você não perdoa? Como você pode pedir para que as pessoas façam tantas coisas se você não faz? O Evangelho, ele tem que ser mediante a transformação. Jesus,
ele veio e durante 3 anos, o que Jesus fez? Ele serviu. Ele fez a obra. Você quer ser um imitador de Cristo? Faça. Faça a obra, mas faça como ele fez. Não da sua maneira e da minha maneira. Faça baseado nos ensinamentos que ele fez e falou. Muitas pessoas dizem que para Jesus, eu falo assim, a gente tem que ser imitador de Cristo. Aí as pessoas falam, mas para Jesus é fácil. Era Jesus. Mas Jesus veio para a terra como homem. Ele andou como homem sobre a terra. Ele sofreu como homem para mostrar para mim e para você que é possível. Então não tem desculpa a gente dizer, eu não consigo. Amém? E o outro tópico que eu coloquei aqui, eu coloquei obras além das paredes. Quando a gente fala em obras, nós logo pensamos, então se eu vou fazer a obra de Deus, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou limpar, eu vou consertar, eu vou fazer a obra. Mas obedecer faz parte da obra. Perdoar faz parte da obra. Dizimar e ofertar faz parte da obra. Ir faz parte da obra. Aconselhar, conhecer a palavra de Deus faz parte da obra de Deus. A gente, às vezes, está muito apegado a coisas que nós podemos ver. Então, eu vejo que a Débora prega. Eu vejo que a Amanda canta. Eu vejo a Letícia no som. Então, nós achamos que obra é somente isso. Mas eu ainda acredito que a obra que nós fazemos, que nós não conseguimos ver, é essa que atinge com mais rapidez e eficácia o mundo espiritual. E são as obras que nós fazemos. Primeiro, aquela obra que é transformadas, que nós transformamos vidas, às vezes com um testemunho que nós nem falamos nada. Eu nem preciso pregar para que a pessoa mude. Eu já estou fazendo a obra de Deus. Porque através das minhas atitudes, da minha transformação, a pessoa sabendo que é em Cristo Jesus, ela vai ser transformada. Essa é a principal obra. Abraão, ele obedeceu e ele foi justificado. Ele levou o seu filho. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não abandono isso, eu não abandono aquilo, mas Jesus conhece meu coração. E aí eu te pergunto, como estava o coração de Abraão? Será que tem algo maior do que entregar um filho para ser crucificado? Para ser sacrificado? O coração dele devia estar sangrando, o sofrimento dele deveria estar imenso, mas ainda assim ele foi obediente ao que Deus pediu para ele. Então, algumas coisas que nós dizemos para Deus que não conseguimos fazer porque nós estamos sofrendo, não é justificativa, é desculpa. Então, nós precisamos pedir discernimento a Deus. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, porque não é fácil. A gente tem que fazer aquilo que Deus pede, porque a obra de Deus, as coisas de Deus, requer algo que o mundo hoje está com problema, que é o tempo. Porque a gente não tem tempo. Porque a gente usa o nosso tempo de forma errada. Porque quando a gente quer alguma outra coisa, a gente consegue tempo. Mas a gente não tem tempo de aprender a palavra, a gente não tem tempo de vir na igreja, a gente não tem tempo de vir nos ensaios, a gente não tem tempo de tantas coisas. E nós vamos deixando aquilo que é importante para depois. Então, fazer a obra requer tempo. Sentar e aconselhar alguém requer tempo. O pastor Álvaro está aqui, que é um dos pastores da igreja, quando ele tem que parar tudo o que ele está fazendo para orar pelo irmão lá na Vivo, alguma coisa ele deixou de fazer. Ele vai ter que fazer correndo depois, ou com mais agilidade. Mas ele para fazer. Ele colocou o tempo dele. Então, nós precisamos ser transformados. Porque, por si só, a gente não vai conseguir fazer. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu primeiro. Porque nem capacidade de escolher a Deus nós temos. Então, quanto mais ser transformados.
né? Então, assim, a transformação, ela vem a partir do momento que a gente abre o coração para Deus e, aos poucos, Ele vai nos moldando. Nós vamos ser transformados por completo? Não. Vamos morrer e ainda vamos precisar de coisas para ser transformados. Mas nós não podemos estar da mesma forma que nós chegamos. Senão, nós não temos o Evangelho. E aí, como que a gente sabe que uma pessoa está transformada ou se está se transformando através de Jesus? A primeira coisa é quando você olha e pensa, a pessoa já é alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente é... Tem pessoas que a gente olha e a gente não conhece e você pensa, a pessoa é diferente. Alguma coisa nela é diferente. Então, alguma coisa tem que ter mudado. A segunda coisa, ela tem conhecimento da palavra. Ou pelo menos ela procura ter conhecimento da palavra. Como você pode ministrar na vida de alguém, ter propriedade para falar na vida de alguém, de um Deus maravilhoso, grande, você não conhece a história. Você não sabe explicar. Obviamente, cada um tem uma forma de entendimento e um jeito de explicar. Mas a base de tudo nós precisamos saber. Nós precisamos conhecer. A Bíblia está aqui para nos dizer quem foi Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, eu amo Jesus, mas quem é Jesus? Se alguém chegar em você e te perguntar, quem é Jesus? Qual foi a obra que Jesus fez na sua vida? A maior obra que Jesus fez foi morrer na cruz por mim e por você. Você tem a salvação. Então nós precisamos saber. A terceira coisa são pessoas que impulsionam. O pastor Nelson, ele fez uma pregação toda sobre isso. Sobre impulsionar pessoas. Impulsionar pessoas eu tenho um aprendizado e eu não quero que ele pare em mim. Eu quero passar para outras pessoas. Eu quero que outras pessoas também saibam o que eu sei, para que quando eu não tiver, a coisa continue. O pastor Nelson falou, eu estou indo e deixando eles aqui. Por quê? Porque por um bom tempo ele ministrou na nossa vida, ele nos impulsionou e agora nós estamos aqui. E aí eu tenho que impulsionar outras pessoas, porque daqui a pouco eu também não estou mais aqui. Então nós precisamos levantar pessoas, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Nós precisamos entender da onde nós saímos. Muitas vezes nós esquecemos da onde Deus nos tirou. Nós começamos a apontar as pessoas. Quantas coisas que nós fazíamos que hoje a gente quer olhar para as pessoas e dizer que é errado. Não que a gente possa dizer que, olha, é certo, mas o seu papel é apresentar Jesus. Porque o que nós precisamos entender como imitadores de Cristo é que eu e você não fazemos nada. Nós falamos a palavra, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Esse papel é dele de convencimento. Você é usado apenas como um instrumento, como uma ponte, mas não é o nosso papel. Amém? E aí, continuando o texto aqui, eu coloquei como as improbabilidades de Cristo. O mundo, hoje em dia, nós rotulamos pessoas, lugares, nós achamos, essa pessoa dá para isso, aquela pessoa dá para aquilo, esse lugar dá para isso, aquele lugar dá para aquilo, a gente já monta na nossa mente. É igual família. Nasce uma criança, a criança nem nasceu. Ela vai ser isso, ela vai fazer aquilo, ele vai fazer essa faculdade, quando ele crescer, ele vai fazer intercâmbio, ele vai fazer aquilo. E a gente coloca um monte de expectativa. Aí cresce, não é nada daquilo. Aí a gente se frustra. Por quê? Porque é uma expectativa sua, às vezes não é nem da pessoa, mas é sua. Você quer que aquilo aconteça. E às vezes a gente faz isso dentro da obra de Deus. Quem nunca olhou para alguém e falou assim, não vai ser crente. Não vai melhorar, não vai ser transformado. Não tem jeito. E aí, passa o tempo e a pessoa às vezes é mais crente que eu e você. Está fazendo a obra melhor que eu e você. E aqui no texto, ficou claramente quando Jesus fala de Raabe. Quando o texto de Tiago fala sobre Raabe. Ali no texto que nós lemos, fala de uma mulher meretriz. Ela era uma prostituta. Era uma mulher de Deus? Aos olhos dos homens, não. E aí, põe para mim Mateus 1:5, Letícia. E aí eu te pergunto, qual a probabilidade
de um nome de uma mulher que era prostituta está nas Escrituras. Qual a probabilidade dessa mulher, Jesus vir da linhagem dessa mulher? Para nós humanos, nenhuma. Salmo gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Obed e Ruth, que gerou Jessé. E aí a gente vai ver o rei Davi, que vem da linhagem de Jesus. Raabe, ela ajudou os espias lá em Jericó. E por uma ação de uma mulher que não era aprovável aos olhos dos homens, Deus justificou. E a fé dela foi justificada em Cristo. Por quê? Porque ela fez o que era certo. Ela fez o que era vontade de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que estar alinhada com as obras. Porque, às vezes, quantas pessoas, talvez aqui naquela cidade, podia ter tido a ação de Raabe e ajudado aqueles espias? Mas muitos tiveram medo, outros não tiveram coragem, mas ela teve. Então, uma ação faz toda a diferença. Muitas vezes a gente se acha muito digno, muito perfeito. A gente acha que nós estamos fazendo tudo certo, que aquele ou aquele não é. Mas, novamente, esse não é o nosso papel. Nosso papel não é achar, o nosso papel é orar. Às vezes a gente fala assim, eu vou orar, vai dar certo? A gente não sabe, a gente vai orar. E o Senhor vai fazer. Aqui nós entendemos que nós não podemos alcançar a mente do Senhor. Nós não podemos entender a mente do Senhor e nem dar conselhos ao Senhor. O pastor falou uma coisa no último culto muito interessante. Muitas vezes, e eu nunca tinha pensado dessa forma, ele falou assim, a gente não ora para mudar o pensamento de Deus. A gente ora para mudar o nosso. Porque muitas vezes a nossa oração é como se a gente quisesse que Deus mudasse de ideia. Deus fala, eu não vou fazer, eu não vou dar, e a gente fica orando, querendo que o Senhor mude de ideia. E a oração não é para que Ele mude de ideia, é para que nós mudamos de ideia. O Senhor, às vezes, pode mudar a rota, pode fazer, pode, Ele pode. Mas essa não tem que ser a intenção do nosso coração. Nós estamos aqui por um reino. Nós estamos aqui pelo reino de Deus. É isso que a gente está aqui. Jesus veio para que nós nos arrependêssemos, para arrependimento e nós chegarmos ao reino de Deus. E a partir do momento que nós nos arrependêssemos, nós levamos outras pessoas ao arrependimento e essas pessoas também entrariam no reino de Deus. E a partir daí, a coragem de fazer a vontade de Deus e de viver a perfeita e boa vontade do Senhor. Amém? A obra de Jesus, e ela pode ser realizada dentro da igreja, ela é boa, mas nós precisamos ir além. Não que aqui não tem que fazer, gente, pelo amor de Deus, senão o pastor Nelson vai matar lá do outro lado. Tem que fazer, nós temos que vir aqui, nós temos que orar, temos que pregar, temos que cantar, nós temos que limpar a igreja, nós temos que fazer a obra acontecer, mas esse aqui é o templo, é onde nosso ajuntamento de fé, que nós vamos, muitas vezes, nos alimentar, porque às vezes quem está fraco é a gente. Mas, muitas vezes, quando você sair, você é a igreja de alguém. Quando você encontrar com alguém, ela não vai ter esse templo aqui para saber do amor de Jesus. A igreja dela vai ser você. A palavra de Deus diz que você é a igreja. Então, quando você sair daqui, seja a igreja. Quando você sair daqui, seja o templo de Deus. Quando você sair daqui, faça a vontade de Deus. Às vezes eu preciso cantar um louvor, às vezes eu preciso. Às vezes eu preciso pregar uma palavra, às vezes eu preciso. Às vezes eu não preciso fazer nada. Às vezes eu preciso acolher. Às vezes eu preciso levar um alimento. Mas nós precisamos ser igreja. Não achar que a igreja é só esse aqui. E não achar que a igreja é só com os irmãos daqui. Nós precisamos ser ministrados
para trazer outras pessoas para o Evangelho. O pastor sai daqui e vai lá para o Paquistão para trazer pessoas para o Evangelho. Ele volta e as pessoas que ele ministrou lá, ministra para outras pessoas para que elas possam trazer pessoas para o Evangelho. E nós vamos ficar com essa palavra no coração. E essa noite nós vamos sempre pensar: oração, fé e ação. Se você tiver só fé e não agir, se você só orar e não agir, as coisas não vão acontecer. A oração, ela é feita para impulsionar, para nós termos relacionamento com Deus. Mas a parte de Deus Ele faz, e a nossa parte nós fazemos. Mas nós temos que ainda, com tudo isso que eu falei, nós temos que ter uma única certeza. Não é sobre nós. Não é sobre quem está aqui pregando, não é sobre quem está aqui cantando, não é sobre o lugar que nós estamos. Nós somos todos instrumentos de Deus, e é por Ele e para Ele que nós fazemos. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Vamos levantar, quero chamar o grupo de louvor.